Partido da Renovação Social considera que o ataque a François Dias, dirigente deste partido, em pleno período de pré-campanha eleitoral, é uma tentativa de intimidação e uma manobra para justificar o adiamento das eleições. Fernando Dias, o presidente do PRS, diz que o ataque revela o estado de insegurança que se vive, apesar de existirem forças de defesa e segurança no país e tropas estrangeiras na Guiné-Bissau. O Partido da Renovação Social diz que o ataque a François Dias é uma tentativa de intimidação para o partido não participar ativamente no processo eleitoral. Nós compreendemos que há uma tentativa de intimidação para que não possamos participar no processo eleitoral ativamente, mas, infelizmente, aquela ideia, aquela intenção não vai passar de uma frustração. A eleição já é marcada, o Presidente da República já confirmou que não vai falhar no dia 4. E nós, no dia 4, vamos ganhar as eleições. Agora, se estiver por detrás alguma coisa que não conhecemos, vamos informar as autoridades competentes responsáveis pelo processo que esta eleição não vai se adiar mais. O presidente do Partido da Renovação Social afirmou ser imperativo a realização de eleições no dia 4 de junho. Fernando Dias avançou que o PRS não vai aceitar o adiamento das eleições por vários motivos. Não há segurança interna. Este governo não está a garantir segurança a ninguém. Este governo não conseguiu estancar o aumento dos produtos da primeira necessidade no mercado. Hoje, cidadão guineense não consegue ter um pequeno almoço e jantar. Este governo não conseguiu estancar o problema de empresários, sobretudo no que diz respeito à compra de castanha de caju. Se não está a ser comprada, não há exportadores, não há empresários para comprar castanha, é porque nós estamos numa situação caótica. Então, se o governo não conseguir trazer empresários para comprar castanha de caju, é porque Guiné-Bissau está a pedir ao novo governo uma mudança necessária. E essa mudança não tem que ser feita por via de violência, sim, aceitamos, mas tem que ser via de urna. O presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, confirmou no passado 1º de maio a realização de eleições no 4 de junho, tendo afirmado que não vai assinar um novo decreto para marcar uma nova data, por não haver motivos para tal. Nós subscrevemos na íntegra a ideia do presidente que a eleição não vai se adiar e não vai se adiar. Vamos à eleição. A campanha eleitoral deve começar a 13 de maio. O Supremo Tribunal de Justiça ainda não publicou a lista dos partidos e coligações concorrentes. Fernando Dias afirmou que o país está a caminhar cada vez mais para uma insegurança total, não obstante os dispositivos das forças de defesa e segurança que circulam nas ruas. Responsabiliza o governo da Guiné-Bissau e o Estado-Maior das Forças Armadas por não cumprirem o dever de garantir a segurança dos cidadãos e deixou um aviso. Que seja a última a acontecer, porque não vamos ficar de braços cruzados se a mesma situação voltar a acontecer. Se o governo da Guiné-Bissau não apurar factos, vamos ajudá-los a encontrarem os sujeitos autores dos atos praticados. O político diz aguardar a reação da comunidade internacional sobre o assunto. Pede aos países amigos, particularmente Portugal, para acompanhar a Guiné-Bissau. Estamos a aguardar o papel que a comunidade internacional vai jogar em relação à tentativa de assassinato de um indivíduo na sua residência, sobretudo um deficiente motor. Guiné-Bissau estamos numa situação muito complicada, estamos a vizinhar a eleição, comportamentos desse género não podem ser aceitos. A CDAO e a União Africana, o PRS, pede que assumam o papel que lhes são reservadas para pôr cobro à situação de insegurança que se vive na Guiné-Bissau. Também o PAIGC condena e repudia o ataque ao advogado e dirigente do PRS, François Dias. O partido liderado por Domingos Simões Pereira exige uma investigação para apurar os autores e responsabilizou o regime e o Ministério Público sobre o que tem acontecido no país. Tem sido sintomático que cada pessoa que criticar o regime, que criticar, portanto, as posições dos titulares dos órgãos de soberania, tem que ser alvo de ataques, de agressão, às vezes até tentativa de assassinato. Então o PSGC repudia esses atos e
exige, portanto, e responsabiliza, primeiro o regime, não é? E depois o Ministério Público, que tem feito vista grossa a essas sucessivas, portanto, ondas de perseguições, de espancamento, de pessoas que estão a exercer, portanto, as liberdades consagradas como direitos fundamentais, portanto, na nossa Constituição. A ruptura de estoque de farinha de trigo no mercado guineense está a provocar uma grande escassez do pão, um produto muito consumido pela população. A Associação dos Consumidores acusa o governo da Guiné-Bissau de ter feito um acordo com os importadores da farinha de trigo. As prateleiras das pastelarias estão vazias e no mercado os alguidares não estão nos lugares habituais porque não há farinha para fazer pães. Que aqui na pasta de concreto. O que se passa de concreto é que há falta de farinha. Tivemos encontros com importadores e garantiram que o problema vai ser ultrapassado. Dei instruções aos associados para não aumentarem o preço do pão. Mas o preço subiu. Um pão que custava 150 francos CFA, 23 cêntimos, é comprado agora a 250 francos CFA, 38 cêntimos. A Associação dos Consumidores de Bens e Serviços responsabiliza o governo pela ruptura de estoque da farinha de trigo e diz que a intenção é aumentar o preço deste produto. Há uma quantidade de farinha que está no país, é que o governo e propriamente o importador estavam ainda a discutir a estrutura do preço, que nem é o caso até então. De repente recebemos a informação que já não existe farinha dentro do país. Como é que ele vendeu a farinha? Fontes contactadas pela RTP afirmam que um saco de farinha de 50 quilos, que custava 25 mil francos CFA, 38 euros, está a ser comercializado a 30 mil francos CFA, 45 euros, de forma clandestina. O Ministério do Comércio assegurou que a situação estará resolvida ainda esta semana. Infelizmente, a Guiné-Bissau tem somente um importador da farinha. Esse importador tem hábito de abastecer o mercado nacional, mas devido à situação de escassez no mercado internacional de cereais, isso levou com que o mercado nacional sentiu essa carência. Nesse momento, podemos afirmar que há uma importação que já foi feita, está aqui no Porto de Bissau, está no processo de desalfandegamento. O diretor-geral do Comércio assegurou que as 70 toneladas dá para abastecer o mercado por um período de 3 meses e que o governo está à procura de mais empresários para a importação da farinha. A Ordem dos Médicos da Guiné-Bissau exige a reintegração dos 1.500 técnicos de saúde que foram afastados do sistema público no ano passado. Alega que são essenciais para colmatar o déficit de profissionais qualificados. A Ordem dos Médicos da Guiné-Bissau pede a recolocação dos técnicos da saúde que foram suspensos em 2022 a fim de acabar com os constrangimentos nos serviços prestados aos utentes. O apelo foi lançado durante a realização do 5º Congresso. O atendimento para os utentes que acudem aos nossos hospitais, os números de pessoal a trabalhar no hospital não se corresponde com os números de pacientes que vão para o hospital. Então, que é o momento em que o governo deve devolver as pessoas que já estavam no sistema. Porque nós continuamos a trabalhar como efetivos no sistema, não estamos a ter aquela energia para satisfazer a necessidade das nossas populações. Por seu lado, o ministro da Saúde Pública defendeu que o progresso do sistema sanitário nacional depende da estruturação e o dinamismo da classe médica. Temos que ter a consciência clara que sem ordem médica, como disse antes, não podemos ter um sistema sanitário resiliente. É a ordem médica que define quem são os médicos que têm que trabalhar e quem são os profissionais de diferentes áreas que têm que ter compromisso de dirigir esta classe. Depois de 6 anos da última Assembleia, os médicos pretendem reestruturar e dinamizar a classe para preservar o reconhecimento profissional. Todos os médicos cientes de que há uma necessidade de dar mais impulso a estas organizações para que os médicos sintam bem, para que os médicos sejam respeitados, para que os médicos cumpram
com as suas obrigações, funções em termos de prestações de cuidados às populações. Recorda-se que em 2022 o governo suspendeu 1.500 técnicos da saúde, justificando a medida como a forma da contenção da massa salarial na função pública. Chegamos ao final do Repórter África. Era a última notícia deste Repórter África. Fique bem.